Fiquei 3 anos preso pagando pelo crime do meu irmão. Na cadeia, acabei salvando o filho do homem mais rico do país. Como agradecimento, ele me deu 100 milhões. Assim que saí da prisão, liguei pro meu pai para contar a novidade. Mas quando ele ouviu minha voz, desligou na hora. Meu coração apertou. Achei que tinha acontecido alguma coisa em casa e corri pra lá. Só porque vocês estavam com pressa pra transferir o imóvel, eu nem consegui fazer meu pré-natal. Quando ele voltar, manda ele ir morar de aluguel. Eu não vou dividir a casa com o ex-presidiário. Ué, isso tudo é pro bem de vocês. Afinal, quem bancou essa casa foi ele. Ouvindo aquilo, minha mão, que já ia bater na porta, ficou parada no ar. Até a ponta dos meus dedos tremia sem parar. Meus pais sempre favoreceram meu irmão, e eu já tinha me acostumado com isso. Mas ele sempre foi grudado em mim. Eu fui preso pra assumir a culpa no lugar dele. Ele não seria tão frio assim, né? Respirei fundo. Mesmo assim, bati na porta. O barulho lá dentro parou na hora. Minha mãe abriu, ficou surpresa ao me ver, e desviando o olhar, deu uns tapinhas no meu ombro. Lin, você já voltou? Seu pai tinha acabado de dizer que ia te buscar. Ouvindo aquela preocupação falsa, só senti um frio no coração. Se eu não tivesse escutado a conversa deles do lado de fora, talvez ainda acreditasse nela. Mas vendo aquela cara de sonsa agora, meu estômago embrulhou. Tudo bem, hoje em dia é fácil pegar um táxi. Assim que entrei em casa, minha cunhada me lançou um olhar cheio de nojo, pegou um frasco de álcool e veio direto na minha direção, me borrifando sem parar. Não leva pro lado pessoal, tô só tirando a uruca. Dei um sorriso torto, cheio de deboche comigo mesmo. Ela me tratava como ex-presidiário, mas parecia ter esquecido que eu fui preso por causa dela e do meu irmão. Não falei nada e fui direto pro meu quarto. Mas eu mal tinha subido 2 degraus quando meu pai me puxou de uma vez. Nem adianta olhar, aqui não tem quarto pra você. Ele ainda segurava um cigarro entre os dedos. O cinzeiro ao lado do sofá já estava cheio de bitucas frescas. Era óbvio que a minha chegada tinha deixado ele irritado. Pai, eu só fiquei 3 anos preso e não morri. Nem um quarto eu mereço mais? E o meu irmão também não vai concordar com isso, vai? Nesse momento, meu irmão saiu do banheiro e me olhou, meio sem graça. Mano, tem gente demais nessa casa e quarto de menos. Não cabe todo mundo. Olhei pra cara de constrangido dele e senti o coração esfriar de vez. Soltei uma risada seca. Antes cabia. Agora eu passei 3 anos preso e de repente não cabe mais? E vocês acham que tem direito de me expulsar? Não esqueçam, essa casa fui eu que paguei à vista. Ao ouvir isso, meu pai me deu um tapa violento na cara e apontou o dedo pra mim. Ah, então por que comprou uma casa acha que é o dono da verdade? Você voltou pra casa ou veio cobrar dívida? Fui eu que vim tomar a casa de volta? Vocês que não querem nem me dar um quarto pra ficar. Meu pai ficou vermelho de raiva. Tô te avisando, aqui não tem quarto pra você. Se quer um lugar pra morar, vai alugar um. A gente não te deve nada. Fiquei paralisado, tremendo de raiva. Um turbilhão de emoções virou dentro do peito. Que bela frase. A gente não te deve nada. Quem foi que chorou e implorou pra eu assumir a culpa lá atrás? E quem foi que disse que eu era o grande benfeitor dessa família? Agora eu só quero de volta o meu próprio quarto. Isso é demais? Eu ainda lembro de quando meus pais choraram, implorando. Disseram que meu irmão tinha passado numa universidade de elite, que tinha um futuro brilhante, e que não podia ter a vida destruída por causa de um acidente de carro. Também prometeram que, quando eu saísse da prisão, toda a família iria me recompensar. Eu nunca quis recompensa. Fui preso no lugar dele porque amava meu irmão e não suportava ver meus pais sofrendo. Para proteger meu irmão, perdi o emprego, vendi o carro e gastei todas as minhas economias. Só que eu nunca imaginei que o que me esperava não era mais amor de família, e sim uma traição completa, um golpe atrás do outro. Agora, tudo o que eu queria era o meu próprio quarto de volta, e mesmo assim minha família inteira se juntou para me expulsar. As lágrimas escorreram em silêncio, mas eu cerrei os dentes com força e não deixei ninguém me ver desabar. Mano, nesses 3 anos em que você esteve preso, a gente também sofreu, tá? E agora você quer voltar a morar aqui? Já pensou no que os outros vão falar da gente? Por que você nunca pensa no nosso lado? Arranquei minha mão da dele e apontei o dedo gelado olhando direto nos olhos. Não esquece de uma coisa, quem devia ter sido preso era você. E quem envergonhou essa família também foi você. Você aproveitou tudo o que eu fiz, tomou conta da minha casa e ainda tem coragem de dizer que eu não penso em vocês? Quando eu disse isso, o rosto do meu irmão fechou na hora. Eu já te agradeci, não já? O que mais você quer? Você é meu irmão mais velho. Isso não era o mínimo que você tinha que fazer? A leveza com que ele falou aquilo me atravessou como faca, e meus pais ainda começaram a defender ele. Irmão mais velho é quase um pai. Fez uma coisa pelo seu irmão e já quer jogar isso na cara? Como você é mesquinho. Lin, você também não é mais criança. Sair e alugar um lugar pra morar sozinho é o normal, né? Um falava, depois o outro, e cada frase era como uma faca afiada cravando no meu peito. Levantei a cabeça, fechei os olhos e engoli o choro à força. No fim, só me saiu um sorriso desesperado. Agora eu entendo porque vocês nunca me visitaram uma única vez nesses 3 anos. Era porque tinham vergonha de mim. Beleza, a partir de hoje eu corto qualquer laço com vocês. E depois não venham se arrepender. Depois disso, saí sem olhar pra trás. Fui embora daquela casa sem calor nenhum. Andei sozinho pelas ruas por muito tempo. E no fim, me hospedei num hotel. Na internet paguei caro pra consultar um advogado. A casa fui eu que paguei à vista, mas está no nome dos meus pais. Será que eu podia recuperar? O advogado disse que, se eu conseguisse provar que fui o verdadeiro comprador, com comprovantes de pagamento, documentos do condomínio e coisas assim, eu conseguiria a casa de volta. Eu sempre tive o hábito de guardar tudo, então ainda tinha esses documentos muito bem guardados.
Para retomar a casa, contratei aquele advogado e deixei tudo nas mãos dele. Depois de resolver isso, me joguei na cama e fiquei olhando pro saldo de 9 dígitos no meu celular, perdido em pensamentos. Eu ia fazer a minha família inteira se arrepender da escolha que fez naquele dia. No dia seguinte, fui direto para a central de vendas de um condomínio de mansões. Aproveitando a promoção, torrei os 100 milhões e comprei 10 mansões de alto padrão, tudo à vista. Fiquei com uma para mim e aluguei as outras 9. Só com o aluguel dessas 9 mansões, eu já tinha dinheiro demais para gastar todo mês. Um mês depois, recebi uma ligação do meu pai. Shenglin, você enlouqueceu? Teve coragem de processar a gente? Tinha mesmo que ser coisa de ex-presidiário. Você é cheio de truque e podre por dentro. Mesmo pelo celular, eu conseguia imaginar a cara do meu pai, roxa de raiva. Sorri de leve e respondi em tom de deboche. Aprendi com vocês, não foi? Eu quero essa casa de volta não porque eu precise dela, mas porque não quero deixar um bando de ingratos morando lá. Ignorei os xingamentos dos meus pais do outro lado da linha e desliguei assim que terminei de falar. Eu mal tinha guardado o celular quando alguém bateu na porta da minha casa. Fui abrir e dei de cara com uma garota linda, muito sexy. Oi, tudo bem? Eu sou a inquilina da mansão 2. Meu nome é Shu Wan Wan. Eu lembrava um pouco dela. Se não me engano, ela foi a primeira pessoa a alugar uma das minhas mansões. Na época, fechamos negócio rapidinho, e ela assinou o contrato na hora. Levantei os olhos de leve, sem mudar a expressão. Aconteceu alguma coisa? Shu Wan Wan jogou o cabelo pro lado, com as bochechas levemente coradas e um olhar quase suplicante. Hoje à noite vou fazer uma festa de casa nova. Meus colegas estão loucos para conhecer o magnata que comprou 10 mansões de uma vez. Você pode aparecer lá só para dar uma moral? Fiquei parado, sem entender muito bem de primeira. Vendo isso, Shu Wan Wan veio correndo até mim, segurou de leve a manga da minha roupa com a ponta dos dedos e balançou, falando num tom ainda mais manhoso. Por favorzinho. Eu falei pra eles que sou bem próxima de você. Me ajuda, vai. Depois disso, ela ainda juntou as mãos, inclinou a cabeça e me olhou daquele jeito. Eu sempre fui fraco pra gente meiga. Com ela insistindo assim, toda a minha hesitação sumiu na hora. No fim, soltei um suspiro e cedi. Tá bom, à noite eu vou. Ao ouvir isso, os olhos de Shu Wan Wan brilharam. Ela saiu toda feliz, pulando de alegria. Às 7 da noite, fui até a casa dela como combinado. Mas, quando eu estava prestes a entrar, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Shenglin, então você seguiu a gente até aqui. Olhei na direção da voz e vi meu irmão Sheng Teng e minha cunhada, Xialin. No instante em que me viram, o rosto dos dois mudou. Os olhos deles estavam cheios de desprezo. Shu Wan Wan se aproximou e olhou confusa para mim e para minha cunhada. Vocês se conhecem? Wan Wan, esse aí é o irmão ex-presidiário do meu marido. Não faz nada da vida e vive tentando tomar a casa da minha família. Assim que ela terminou de falar, todos os olhares da sala vieram na minha direção, carregados de desprezo, curiosidade e deboche. Era sufocante. Ouvindo aquelas mentiras descaradas, fechei o punho com força e senti o sangue gelar. Olhei para minha cunhada como se estivesse olhando para uma palhaça ridícula. Primeiro, eu não tenho o menor interesse em seguir vocês. Segundo, se virei ex-presidiário foi porque assumi a culpa no lugar do seu marido. Terceiro, ao mesmo tempo em que você me trata como lixo por eu ter sido preso, continua morando na minha casa e se recusando a sair. Então me responde, afinal quem é que não tem vergonha na cara? Cada palavra minha saiu afiada, e os olhares das pessoas para minha cunhada mudaram na hora. Sentindo os olhares de todo mundo sobre ela, minha cunhada franziu a testa e claramente insegura respondeu. Para de falar besteira. Aquela casa é do Sheng Teng. O que ela tem a ver com você? De qualquer forma, a carta do advogado já chegou lá em casa. Espero que no tribunal você continue com essa banca toda. Mano, eu sei que você acabou de sair da prisão e está sem ter onde morar. Mas aquele era o quarto que a gente deixou pro bebê. Somos uma família. Precisa mesmo fazer esse escândalo todo? Olhei pra ele com frieza e senti meu coração gelar mais e mais a cada palavra. Eu realmente não conseguia entender como o garoto que vivia atrás de mim, me chamando de irmão, tinha virado isso. Quando vocês me expulsaram da minha própria casa, por que não falaram que a gente era uma família? E quando a sua esposa me humilhou e me difamou na frente de todo mundo, por que você não falou que a gente era uma família? Vendo que todo mundo ao redor estava olhando pra nós, Xialin não ficou nem um pouco constrangida. Pelo contrário, ficou ainda mais arrogante. Ela me olhou de cima pra baixo com puro desprezo. Shenglin, essa mansão foi comprada por um dono milionário. Você não vai querer arrumar confusão aqui, vai? A voz da minha cunhada saiu alta, arrogante, como se ela fosse a dona da mansão, e eu fosse só um rato que tinha invadido o lugar. Ao ouvir aquilo, várias pessoas começaram a zombar de mim com desprezo. Nessa hora, Shu Wan Wan ficou na minha frente e franziu a testa. Xialin, será que não houve algum mal-entendido entre vocês? Que mal-entendido o quê? Shenglin, é melhor você sumir daqui logo. O dono milionário já está chegando. Se você irritar ele, nem vai saber o que te acertou. Com a minha cunhada puxando a fila, todo mundo começou a despejar maldade em cima de mim, sem o menor pudor. Naquele instante, eu finalmente enxerguei o rosto nojento deles por completo. Ao lado, Shu Wan Wan, que até então não estava entendendo nada, foi ficando cada vez mais pálida enquanto ouvia tudo aquilo. Ela não aguentou mais. Num impulso, ficou na minha frente, tremendo de raiva. Xialin, cala a boca! O Sr. Shenglin é um convidado meu. Você está difamando ele e eu não aceito isso aqui. Saiam daqui agora! Minha cunhada empurrou Shu Wan Wan de lado e veio até nós com o nariz empinado, cheia de desdém. Corri para segurar Shu Wan Wan e meu peito apertou.
As pessoas em quem eu mais confiava me humilhavam. Mas Shu Wanwan estava disposta a me defender sem pensar duas vezes. E quem é você